da elaboração da filosofia. É o que nós vemos produz a terra, a erva e essa. Seria impossível, como nós falamos, Moisés viesse, produz a terra, elementos que produzem elaboram clorofila, ou a fotossíntese, não é possível. A ciência não tinha se sustentar. Então já criou um processo de sustentação na própria elaboração da matéria em razão do plano de vitalidade. Então, que separa essas duas matérias, a matéria inorgânica da orgânica, é exatamente a magnetização dela a partir do chamado fluido vital, ou da chamada vitalidade. Então, o fluido vital, nós não falamos na época, falamos como Pilato, ele é uma modificação do fluido cósmico universal, apresentando naturalmente suas características naturais com base nos elementos da série espectrogenética ou série química, garantindo isso. A formação dos sóis, ou do Sol, da Lua, definindo um processo conjugado de vibrações. Esse processo conjugado de vibrações elabora principalmente uma linha interativa de sustentação, uma linha interativa de equilíbrio dentro de um processo que significa entrosamento, harmonia, conjugação. No caso desses astros, especialmente no caso a partir do Sol, da Lua, das estrelas, nós vamos ver todo um sistema em que a lei gravitacional é a lei básica presente. Se a eletromagnética se encontra na intimidade dos átomos, gerenciando todo um processo dinâmico, a lei da gravitação passa a estar presente nessa função desses elementos do macrocosmo. Agora a Terra, já com toda a estrutura montada, já delineada para tempos determinados e para dias e anos, mostrava que já havia um fluxo definindo o sistema da evolução. Saibamos, isso aqui não é apenas uma linha figurada. Quando uma situação apertar para nós, e nós tivermos para um sufoco, um sofrimento maior, tenhamos paciência. E vão querer pegar o telefone e resolver na hora, não, porque o processo não é aquele elemento que emergiu no contexto. É um processo extenso, que aquele é um passo dentro dele. Vocês podem notar. Bem, não resolvi isso, ficou pior. Aí eu corri atrás do pior. Porque nós ainda somos muito infantis, não esperando os desgraças da frente. Não é isso não. Liguemos-nos a cada fato, tentando ter paciência. Em cada elaboração, sermos diligentes, tomarmos as providências e realmente cada acontecimento solicite, peça de cada um de nós. Agora nada de achar que o problema foi o dever que eu tive com meu irmão dentro de casa, ou com meu parente, ou com quem quer que seja, com meu vizinho. É um processo que tem que ser elaborado e conduzido com inteligência. Então nós observamos quando os fatos vão tomando o rumo necessário. Então, para de tempos determinados e para adiante, é esse sentido também. E quando nós chegamos no versículo que produzam a terra, que produzem as árvores, abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face de expansão do céu, é o versículo síntese, é o versículo planejamento, é o versículo que determina o que vem na etapa seguinte, que seria, no caso, o quinto dia, a tarde e a manhã do dia quinto. Então, a elaboração do equilíbrio dos astros, já a percepção dos lances mentais sobre isso, da parte da espiritualidade, já definia esse novo ângulo no contexto evolucional do homem. Então, vem aqui o comando: produz as árvores abundantemente.
importante produzir com abundância. Porque no processo de interação, no campo da lei de conservação, nós vamos notar que uns supram os outros. Então, se os mares produzissem, não tivesse esse campo imperativo do consumo, haveria uma superabundância produtiva na intimidade dos mares. Então, as baleias iriam formar os equilíbrios imprescindíveis no próprio ambiente. Então, tivemos dois elementos aqui. Produzam abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face do céu. Então, os répteis representam, como ponto de referência nesse território da formação dos seres vivos, já está vivendo, transformatizado pelo animal, um campo que nós temos que estudar, que representa um sistema de transição. Tanto que nós notamos que lá mais atrás, quando se fala até na manifestação de vegetais de seres unicelulares, nós notamos que na realidade um vírus, por exemplo, que estava na ponta da imersão do processo, quando ele não tem uma alimentação suficiente, porque ele está em fase determinada aqui, determinados fenômenos, ele tem uma tendência à cristalização, não é isso? Ele se recorre, se encasular sobre si próprio, tendo a sensação de que pode voltar para o mineral. Ele vai estar acomodado, lá fica sendo suprido exclusivamente pela vibração ultratônica e molecular. Agora, no campo da matéria viva, a luta funcionava, né? Para que ele mantenha a vida. Por que eu voltar para o mineral? Porque se você analisar um vírus, você nota que ele tem um psiquismo acentuadamente na parte inferior da evolução. O princípio espiritual vem do mineral, vegetal, animal, tá? Então, quando sai da matéria inorgânica para a matéria orgânica, se ele não tem condição de uma manutenção dentro do fluxo normal, a tendência é recolher, sabe? Deu ideia? Então, a produção dos répteis, nós entendemos isso, eu não estou sobre isso. Agora, vamos fazer o pé de quem foi. Quando há esse magnetismo dentro do mineral, isso está sendo movimentado em vários vegetais, está dentro daquela etapa que eu peguei quadro, Quando? O mineral, né, com os seus átomos, vão se aplicando, formando essa força magnética, e passando por vegetal, sai aquelas figuras que eu peguei quadro aí, que vem, que volta, que vai fazendo. Não é um salto. Cheguei. Ele chegou e sente uma saudade muito grande da terra antiga. Porque todas as vezes que você tem um salto no campo evolucional, você cai no instinto árido. Porque o salto te coloca numa área que você não tem os mesmos valores que você automaticamente sucedia na faixa que você estava. Igual uma pessoa que resolve juntar as mãos e Europa. Sei que isso. Você pode chegar lá e encontrar uma adaptação fácil sem escrever como iniciar os outros de enganação lá. Voltar para o outro, quando dá vontade de voltar. Porque tem que fazer todo um sistema de implementação do sistema de vida. Vai e volta. Vai e volta mineral, vegetal e... Pensa o seguinte, nós temos outros aspectos. Já vai dar isso aqui à frente. Porque aqui você lembra que nós fazemos muito isso aqui. E nós fazemos um processo de interseção. É isso, não é verdade?
Então, normalmente, o campo mental nosso, como acontece no psiquismo dos seres inferiores, pode, pela ação da espiritualidade, nós, pelo nosso desenvolvimento, estarmos aqui e lançarmos mentalmente para cá, aspirar isso aqui. Mas o bloco de sustentação nosso aqui, pela vida aqui. O bloco de sustentação. Por isso que nós vamos ver que o resto é componente de transição entre um sistemático e outro. Então, o que ocorre? Nós queremos atender aqui, namoramos esse território aqui, mas o psiquismo ainda adora isso. Isso acontece em todas as partes, não só no campo da seleção biológica, como também no plano das seleções de natureza mental. Então, quando a gente está lendo o livro e resolve dar um passo à frente, tem que ter tempo com esse livro. Por quê? Porque vai ter problemas de transição. Vai ter ousadia e vai ter saudosismo. É claro isso? Então nós temos que ter um suprimento mental suficientemente seguro para não ficarmos vinculados a um território infantil do processo da evolução consciencial. Por isso tem que testar se vai ou não vai. Eu estou fazendo tudo no sentido de resolver isso e tal, não dá, parece que está uma coisa amarrando. Isso é da natureza da evolução. Porque o processo aqui é uma vida num componente diferente daqui. Essa linha interativa do grito somático com o psiquismo é letra A. Aqui é letra B. Então isso aqui, por enquanto, nós namoramos o B, mas fixamos no A. Então quando a gente quer realmente dar o passo, nós temos que fixar com muito carinho e muita lisura. E Kardec implementa a chamada fé raciocinada, que nós aprendemos no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. É bom ler. Então a fé raciocinada define, eu vou pela fé. O processo é pela fé. A fé é a linha que projeta o processo operacional. A fé é o combustível, mas não adianta encher o tanque no partido, na partida do carro. Logo, dentro dessa linha, nós temos que ter plano e ter paciência. Dá tudo por cima, dá tudo errado. Você faz, marca, não deu certo, então nós vamos operando. Estou levando também. É o caso nosso no campo das estruturas morais que se assemelham. Eu estou aqui dentro, nessa reunião, nossa mente toda voltada para cá. Ter calma, ponderação, amizade, equilíbrio, afetividade, paciência, ter espírito de perdão, espírito de trabalho, está tudo aqui, sem isso aqui. Então, nossa vida psíquica mental vibra aqui. Mas vem cá, tudo que engolir aquela criatura, aquela não perdão mesmo. Aí nós fechamos isso de novo. E tirando isso. Sabe uma coisa? Nem estou sonhando com aquilo. Eu sonho com aquele que eu parei, com aquele. Vai torcer com ele, vai, mas com minha sogra não vai. Então, que abre e fecha, fecha e abre, isso aqui. Então, são aspectos que nós temos que ter, porque senão nós não evoluímos. Fica a grande luta entre a vontade luxuriante e a irreverência dos desejos. O que eu estou dizendo? Nós temos uma sombra de desejo que mantém o nosso ponto de equilíbrio naquilo que nós deveríamos como vida. Pode ser até uma grande bobagem, mas é o nosso ponto. E operamos a vontade sendo luxuriante, ela não projeta. Nós ficamos escravos dos desejos. Pode ser. Uma coisa que me chama a atenção aqui, talvez tem a ver com o que o senhor acabou de colocar para nós, é que até agora, tudo que a gente olhou, a gente estava verificando que não havia, para os seres viventes, eu vou colocar isso entre aspas, um movimento.
na medida em que a gente tem movimento, ou seja, a possibilidade do ser vivente se deslocar, ele aumenta a sua capacidade de interação. E ao aumentar a sua capacidade de interação, ele experimenta novas experiências. E aí eu fazia uma analogia, como o senhor colocava, até com a nossa evolução, quando crianças, mais limitadas, e adultos mais interativos, e permite que a gente visite esse aspecto do ver de uma maneira mais ampla, aumentando os pontos de contato e aí talvez absorvendo mais coisas para que possamos, de alguma forma, fixar aquilo que a gente está, a vida psíquica, aquilo que a gente deseja construir para dentro de nós. Alguma coisa mais ou menos? Não, é isso mesmo. Está trazendo. Só que todo o sistema de transição ele pode sofrer um processo elástico e demorado. Nós temos lembrado que se eu tenho aqui 100% de experiência vivenciada daqui até aqui, esse plano de transição se reduz a uns 10% do processo. Por isso que a ciência não acha com facilidade os elos perdidos. Deve perder de transição. Transição de diversos tipos. Nós, por exemplo, estamos vivendo 200 anos de uma transição brava, de aproximadamente de 1800 a 2000 e tantos anos de experiências novas no fundamento cristão. Eu sempre dessa. O próprio Emmanuel, quando definiu o ato da transição no ano 2050, sempre projetou 200 anos dos Espíritos. De 1857, não é isso? O ano 2050. A definição de 2 anos de cristianismo e médico. Pode ir para frente? Esse seria o processo de crucificação, chamando assim, legitimismo, começador. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque o processo evolucional consciente toma isso. O método do empurra, aceita na marca. Então, quando você resolve tomar, igualzinho quando você está muito visitado por problema, cada dia um problema, tá, mas eu vou pegar, vou resolver isso. Não acontece? Então, a frente vivencia tudo aquilo que são válvulas frágeis e daqui a pouco não resolve. Ou então, como acontece, a pessoa é numa casa. Você acorda de manhã, o parede está vazando. Você chama o bombeiro. 2 dias depois dá uma chuva, o telhado vaza a água. Então, você está o telhado. Aí meia na volta, portando terra. Então, não foi? Você pegou na forma real, aí você tem um descanso. E aí você assume o processo. Então, a letra B a gente pode concluir como uma ressurreição. É porque você não matar isso aqui não ressurge. Se matar? É. Ah, licença. Matando sem assusta logo. É porque matar é você eliminar o sistema de vida. A expressão matar é complicada. Mas quem mata não de fora, você vai matar o outro, não. É você sobre você mesmo. Matar significa, vamos dizer, desativar. A espada, né? Eu vim trazer a espada. É a espada sobre si própria. Não cuideis que ele trazer a paz. Não trazer paz, mas espada. Ou então aquele trecho, né? Deixando lá. E o irmão entregará a morte ao irmão, o pai entregará a morte ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e levantarão. O seu filho é isso aqui, não é? O seu filho, ou não é? Aqui está o filho da cena, a concepção já houve. Preciso mudar, com certeza. Nós temos que criar isso aqui, sustentar essa gestação aqui. Aqui está no versículo que nós vemos agora há pouco, para determinados dias, anos, etc. É o período da gestação. E nós estamos gestando essa personalidade. Mas enquanto eu gesto aqui e adoro isso, eu fico sem vida. É a condição daquela criatura que fica assim, Espírito adora, eu fico ali tudo chico. Aí meu pai é amigo dele, e visitava, eu falava, e o seu filho, devolve isso. E ali tranquilo, romance, adoro romance. Mas está agarrado aqui, não sai mesmo. É o espírito materialista. Ele não toma isso. Ele administra o ímpeto e os interesses. Essa palavra matada tem muito livro. É. Eu acho que tem uma experiência que eu estou acumulando.
lugar que vai me dar suporte do outro lado. De vez em quando você vai temperando uma caixa com desativar, você fica mais calmo. Porque é isso. Mas é uma desativação, porque a nossa desativação é, como diz o Evangelho, a nossa sagacidade é impressionante. Porque você deixa reservar, porque eu preciso aqui, pega aquilo. Não é isso? Então, na realidade, nós somos sagados. Mas quando eu estou dizendo, usando o Evangelho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, no sentido dos caracteres, não no sentido físico. Se você estiver analisando matarão biologicamente, aí ele não falou nada. Não se falou nada aqui. Do matar um sistema de vida espiritual que era a nossa eleição. Por exemplo, um delinquente está na prisão de segurança máxima. Ele não tem que ir, não. Tem que matar, não me suicidar, não tem nada a ver. Tem que matar essa soma de recursos e valores que gerencia a minha vida. Isso. Vamos em frente. Olha, eu posso analisar o B como aquela frase de Paulo, que não sou eu que disse? Exatamente. Mas só quando você já começa a trabalhar num processo de constante reforma, que ele passa a gerenciar as suas mudanças. Fernando, você quer dizer? Eu queria perguntar, se esse processo pode se aplicar aos capelinhos? Eu acredito que ele não pode ficar fora disso, não, porque ele é o grande detonador dos valores que vão modificar no campo do interesse mental. Porque eles ganharam muito em nossa ação, Fernanda, porque trouxeram valores que nós aqui íamos receber com muita lentidão aqui no órgão. Porque eles trouxeram uma carga enorme. Os primeiros trabalhadores da primeira hora, podemos dizer assim, nós somos convocados ao trabalho, né? E a realizar aquele trabalho do cotidiano ou do que vem está para vir para nós, quer seja motor, sermos aferidos. E aí, então, essa hora, a última hora seria parar um pouquinho, pensar no que fez o dia e fazer uma proposta, porque a noite está chegando. E a noite seria, assim, para que a gente pudesse fazer como se fosse uma estufa daquela proposta de um novo dia, para aquela semente do dia seguinte, com o novo sol da vida, pudesse iluminar essa nova condição. Seria uma forma de trabalhar com inteligência. Você tem que adubar a terra. Não adianta você semear, tem que semear o amor aqui, que é dar um trabalho, equilíbrio, segurança, joga no asfalto, não vai gastar. O trabalhador da última hora, ele já tinha uma proposta já, para que ele chegasse, fizesse o trabalho e recebesse o salário ou essa proposta da última hora foi para que ele também pudesse pôr no seu íntimo essa nova proposta de um novo viver? Não, depende. Não podemos ser alguém que fica o dia inteiro na praça, porque ele foi trabalhar que ninguém não nos assalariou. Então, pode ter ficado, vamos dizer, às 11 horas do dia, todo lá, mostrando o gandaminha lá, vamos começar outras partidas, né? Que dá acostumado, condicionado. Mas esse, naturalmente, essa entrada, ele já tem o que no campo íntimo? Já tem uma certa proposta, um certo interesse, já estava cansado. É um processo evolucional da saturação também. Pelo sofrimento. Querer algo mais. Exato. E bom é aquele que vai pela decisão pessoal. E desagradável é aquele que vai no empurrão. Certo? Então é preciso que nós saiamos dessa situação de acomodação e cansaço. Se eu tentar encaminhar no processo de jeito, tem que dar um passo nesse texto. Doutor, se eu perguntar que nascer e renascer, eu posso estar dizendo É evidente que vai. Então, o que ocorre? Nós comentamos lá atrás a questão dos seres. Então, o que ocorre? Para chegar no réptil,
nós tivemos o quê? Um trânsito muito grande aqui. Trabalho milenar de paciência, de ajuste. Então, o que nós tivemos? Tivemos inicialmente aquela formação dos seres simples, que são os elementos. Quando você fala numa bactéria, não, quando você fala numa ameba, você fala num ser acentuadamente avançado, antes do que aconteceu. Os seres bastante simples. Depois esses seres foram se agrupando e formando as primeiras expressões pluricelulares. Aqueles seres que a ciência hoje cataloga, nós temos expressões claras. São chamados polipeiros, e o episódio foi mais à frente. São seres que se reúnem sob o comando de uma unidade psíquica mais avançada, onde se emerge do contexto que está aproveitando. Então, dentro dessas linhas dos chamados elementos mais simples, mais já de natureza pluricelular, que vamos ter estendendo os demais, nós vamos ter um encaminhamento dos seres para a faixa dos crustáceos, dos peixes, em cima dos peixes, movimentações outras, caminhando para os chamados anfíbios. Os anfíbios sendo diversificados aqui, até que atinge o quê? Os primeiros movimentos répteis. Então, entre os anfíbios e répteis, existem alterações. Há uma aproximação muito grande deles, dos dois. Vamos notar que o anfíbio, por exemplo, tem um processo, vamos dizer, de reprodução diferenciada. Os espermatozoides fecundam os óvulos exteriormente no seio das águas. Os répteis apresentam órgãos de população interna, definindo uma linha de ajuste no campo das energias, das descargas, no campo da acumulação da energia sexual, já aproximando os seres na produção de valor. Só que na retaguarda, a união dos seres que implica em reprodução, em frutificação, que é multiplicares, frutificares e multiplicares, o que é isso? A definir um processo produtivo de recursos. Ainda hoje as uniões cá na frente, na faixa dos homens, ainda existe isso. Agora que os movimentos no setor sociológico têm mudado, hoje tem controle familiar, tem controle de natalidade, mas a ideia sempre é essa. Crescer e multiplicar, crescer e até. Agora, hoje, para quem conhece a doutrina, o processo de relação, a ideia não é mais frutificar, não. A soma desses caracteres cordiais específicos vão crescer e multiplicar no campo dos caracteres profundos da sustentação, na manutenção daqueles ambientes que nos deram a lente de vida. Se encontram duas almas acentuadamente unidas no território do tempo, se encontraram, vão fazer o nosso castelo. Daqui a pouco é capaz desse castelo começar a criar cansaço, andando pelos corredores. E pode ser que eles resolvam se assentar, vão fazer um programa de vida. Nós estamos informados que o mundo está precisando. E se esse mundo aqui já é mundo de todo divino, nós temos um mundo de informação que a dor está inteirando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então não unir mais expressões vibracionais de fundamentação acentuadamente magnética nos interesses terráqueos. Conjugação de fatores sublimados. Eu associei quando você falou sobre a revolução, aquela parte do nível íntimo, eu me recordo quando nesse momento é que o réptil já vai começar a desenvolver projeções da própria epífise. Exato. Então nós vamos entrar nesse rápido, no ensino da revolução.
Né? Então nós vamos ter isso aqui, ó. O réptil como sendo o campo de intermediação. Porque dos anfíbios para o réptil nós temos de maneira mais notória o quê? A saída da água. Não é isso? É da água. Então o que acontece? Saem da água, sim. Há uma tendência de busca do alto, com uma carência magnética de arrastamento. Pés traseiros baixos ou menores, pés dianteiros elevados. É um anseio do crescimento sem coragem de dar um caminho. Que precisa desse componente. Aí a gente entende que o grande vínculo, o grande promotor é o trabalho. Então, o trabalho é que efetivamente nos liga a uma missão, a uma existência, a construção de sonhos em conjunto, mas em favor de, não em termos de satisfação exclusivamente. Ele passa a ter um sentido operacional amplo. Aquele que trabalha para si só, eu quero arrumar isso aqui na minha casa. Né? O resto que vira. Ele vai ter muito sofrimento e muita lágrima. Então queria resolver um problema pessoal sobre o sacrifício dos outros. Eu preciso de você aqui tantas horas amanhã, não sei o que, não acontecer. E a pessoa fez isso para chegar lá. Às vezes eu tenho que tomar dinheiro emprestado, que essa de R$2, não sei quanto custa o ano, sei lá. Achei formidável. Mas foi na base da escravização clássica do passado, da escravização psicológica. É mensurável. E quase sempre esses que impõem são os que mais sofrem por aí. Que entrega isso amanhã, tá? Estou aí depois. Isso acontece mais. Então nós temos que ter esse despertar. A linha, ou a lei de causa e efeito é matemática. Fazemos que a vida nos responda. Nós temos que ser pontuais. Mas não vamos ver isso os outros, não. Nós podemos ter dentro de uma linha normal dos acontecimentos sociológicos cobrar multa. O banco não faz isso, não pagando dinheiro por amor. É outro sistema. Mas no sistema nosso, nós temos que agir com prudência. Então vamos voltar para o réptil, ele sai, e do réptil, desse réptil, nós vamos citar aqui no versículo, para o versículo, o 20, réptil da luz e avivou as aves, né? Por quê? Porque o réptil dele no campo das linhas de mutação é que emergiram mamíferos e que emergiram as aves. Versículo do planejamento. O versículo do planejamento do senhor disse, é esse 20? Esse 20. Ah, então não é o 22, não. Não. Aí já está começando. E as águas produziram esse, né? Que está escrito né? Não, 21. E Deus criou as grandes baleias, todo o resto, tá? Esse é o do planejamento? Exatamente. E as águas abundantemente produziram conforme. Pois é, isso é planejamento. Esse é, vamos dizer, a concretização. Né? Isso é a elaboração. Então o resto faz esse papel. Então isso que vem na intimidade das águas é muito bonito, quem gosta de estudar isso, que nós vamos encontrar pontos. A gente pega, por exemplo, um tipo de peixe, um selacanto, ele vai falar nele, nós temos alguns tipos que não existem, remanescem. O selacanto dele é que praticamente iniciaram-se as formações desses tipos, reptilianos ou dos anfíbios. Temos um outro também, Eustenopteron. Esse tipo de peixe ele tem nadadeiras lobadas no campo da parte posterior do corpo, lembrando as patas traseiras dos répteis. Então as modificações se deram ali para que eles pudessem sair das águas, ficando nos pântanos, margeando lagos, margeando os mares.
E as marés fazem esse papel, jogam água para fora, para poder manter essa linha para sair dos seres. Então, esses répteis, em muitos, somaram essa coisa. Então, dentro dessa linha de separação, nós tivemos a formação das aves, definindo o quê? O próprio lance que nós desmanchamos aqui, que o elemento vai lá e volta. O alçar voa, pegar o ponto alto e tem que pousar. Ele não tem, vamos dizer, uma, como é que a gente fala, na aviação, o alcance, né? De cruzeiro, de quanto tempo de voo pode, né? Ele vai ter que montar isso. Então, por quê? Todo o processo da evolução consciente dá nesses lances. Nós damos um voo. Quando eu faço uma prece, só para estar dentro desse voo. Eu estou posicionado aqui nessa faixa. Aqui eu estou chumbado aqui. O que ocorre? Na hora que eu faço uma prece com todo carinho, o que acontece? Eu me elevo, né? Terminou a prece, eu volto para cá. Mas eu volto com todo o material que eu conquistei de subida, de fixação e tudo isso. Eu volto diferente. Né? Eu volto diferente. Volta diferente. Ele volta polarizado. Aí é o seguinte, então, ele entrou em sintonia com a faixa superior. Mas a evolução dele vai exigir paz daqui para frente, e ele consegue alcançar a posição por afinidade. Ou seja, sintonizou, aquilo existe. E aqui ele vai subir agora no trabalho, pela conquista do novo peso. Quando ele está trazendo aqui, produzam no 20. No 21 ele fala, criou, produziram. Então, quando o homem faz esse trabalho nessa intenção, e ele convoca planejamento seguro, ele viu e sentiu que aquilo é bom. Por isso que aqui no final e viu Deus que era bom no final do 21. É porque o homem conseguiu sair desse saudosismo, convocou esse planejamento, sentiu, viu que esse planejamento é bom, ele conseguiu, ele está passando daí para essa etapa do dia que o Senhor fez no desejo anterior, e Deus só vai ver que é bom se aquela bagagem que a gente estiver levando for segura mesmo com a nossa evolução. Porque se Deus fala dentro da Edna hoje, no campo do seu processo de aperfeiçoamento. Então, vamos ter em conta isso. Nós temos que atuar com segurança. Atuar com equilíbrio, para que a nossa consciência diga assim, é bom, é bom. Porque se nós dissermos que ficou tão bom como eu queria, nós ficamos infelizes, deixamos a desejar. Então, esse é o mecanismo da evolução. Então, ao contrário, viu Deus que era bom, os técnicos espirituais vão homologando aquele Deus. Por quê? Porque o que é bom não é o que foi feito, não. O que é bom é aquele que é componente do que foi feito na autenticidade daquele que fez. E na dinâmica daquilo que havia dali. Então você pega, por exemplo, em André Luiz, o verbo, a palavra, é um filho de sons carregados por nossos sentimentos. Palavra. Eu não falo só expondo teoralmente. Eu posso ser um excelente escultor. Eu estou lá trabalhando em escultura. O que é escultura na linguagem dele, André Luiz? É a palavra coagulada. Coagulada? Não está coagulada? Não fez aquela escultura, não está ali? Ele vai no museu, fica lá, todo mundo. Cada um que mete o olho lá, tira uma ideia. É palavra coagulada. É palavra que transmite erotismo, transmite criminalidade, transmite ociosidade, transmite trabalho, transmite respeito, transmite carinho. Não é isso? Então a palavra está irradiando. O que fez aquela escultura que tem sido uma emissora que nem aquele
aquela antena que está mandando a energia, não acaba nunca aqui, e ele mete de energia, o que diz, mete o olho lá, deu mais uma carga energética. Você está entendendo? Então, não é que entra em Deus que era bom. Porque os Espíritos defendem que um dos pontos mais difíceis dos desencarnados é a literatura descaracterizada ou infeliz. Você vai ver uma pessoa que escreve besteira, graças a Deus, a metade dos volumes já foram por livro. Nós temos aí, está acabando. Por exemplo, isso acontece mesmo, isso não é figura doutrina. Tem uma gaveta de uma criatura lá que os filhos estão pensando, pegar lá, vai ser mais bom. Já pensaram que é uma consciência em si, mas isso não existe, não. E é bom não fazer experiência, não. Eu acho que ele saía. Nós tivemos um caso aqui de um médico que trabalhou debaixo do álcool, num grupo lá na Subida da Constituição, há muitos anos atrás. O Leão participou disso. O cimento estava, não estava bem, tinha bebido. E era recenteista. Soltou lá umas 15 ou 20 orientações medicamentórias. Na reunião seguinte, que levantou-se a situação, que os espíritos passaram um tempo com uma equipe para tentar destruir as receitas. Você tinha a misericórdia da casa, que tinha autoridade para isso. Agora, eu não sei se os espíritos poderão ir atrás de cada edição. Esse livro foi editado em massa. E pior que tem a leitura virtual no computador, que não tem jeito nem de queimar o computador, porque tem a computador. Mas no momento é outro. Tem um computador. E a pessoa fica reclamando de dor de cabeça depois, eu estou com fome. Mais alguma pergunta? O movimento é o laboratório do mundo invisível com a sua fecundação, depois com o seu passo, vai depender de como foi feita essa elaboração, e a partir daí nós vamos convivendo com os passos daquela fecundação, e a gente precisa. É muito difícil você chegar numa reencarnação e receber coisa de graça. Quase sempre você acaba recebendo fruto da sua própria elaboração. É normal isso. Mas ele pode realmente acontecer e é sempre vai. Começa num rebuço mental, num filho de sombra, e nós vamos dando campo como um painel. E esse painel nos persegue. Às vezes nós achamos que ele nos persegue pela concretude dos fatos. Não. Muitos desses elementos que nos perseguem em quadros não é por concretização, não são os elementos ou os fatos, situações que aparecem. Isso ressurge no campo dos elementos mais sensíveis, na forma de alucinação. Você está preocupado com aquilo? Eu escrevi um livro, preocupado, esse livro estava bom. Quem já leu o livro Instruções Psicofônicas lembra daquela mensagem assinada por psicofônica, que foi um velho banqueiro e a cabeça dele só pensava na multiplicação do ouro, né? Então ele se viu desencarnado, enterrado no cemitério de um filho. Naquela época o bonde ia até na porta do Monsenhor, cemitério. Aí ele assustou. Quando ele acabou aquela solenidade, todos os enterramentos, e a pouco ele foi entrando no despertar e olhou os túmulos todos, estava tudo enfeitado no ouro. As cruzes, cada qual mais linda, de radiação no ouro. Ele entrou no corpo, e saiu, quando chegou, viu chegando um bonde, ele lembrou que tinha que sair dali. Não, que pôs a mão naquele coisa do bonde para subir, está tudo ouro. Os funcionários trabalhavam no bonde, tanto o condutor quanto aquele que ia cobrar a passagem,
com os domésticos, eles usavam que assim, mas ele ficou espetado. Então, no processo alucinatório. Foi tomar água lá na Serra do Curral, que ele ia lá de vez em quando passear, mas ele pôs a boca numa secção tomada que estava com uma sede imensa, e ele fez assim, a água se transformou em ouro líquido. Aí ele lembrou de um amigo dele, que foi presidente da União Espírita Mineira, chamado Cícero Pereira. Pediu socorro. Cícero não pode. Quando o Cícero apareceu, ele foi levado, eu não sei quanto tempo ele gastou no campo da psiquiatria espiritual para cortar o processo alucinatório. A alucinação é isso. E tem muita gente aí que está no meio da sociedade, aí frequentando não como nós aqui, que se copiar uma patologiazinha escondida aí, arraigada. Não, já só quem passa os tecidos, né? Para tentar ajudar esse povo aí. Tá bom. Pode ter mais? Tem um livro de um autor americano, chama-se A Força Mágica da Vontade. Ele disse que tudo que existe no mundo foi criado pelo pensamento. Eu gostaria de saber como associar o pensamento com a palavra. Você falou que a estátua é a palavra coagulada. E também em João, capítulo 1, versículo 14, fala: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, para poder associar pensamento com a palavra. Sem dúvida alguma, o pensamento é o componente criador. Tudo depende da carga mental. Agora, a nossa sorte é que é sempre transformar numa forma onde vão surgir dessa forma mental os elementos aglutinados decorrendo da concretização, da formação daquela situação. Nós mudamos o pensamento e vamos formulando as cargas mentais. O nosso órgão, ele foi formado pela elaboração da mente de uma pleiade de espírito conjugado. É como se distribuísse, se aqui fosse uma pleiade, distribui aqui vamos dizer, como chama? O plano elaborador. Então, quando ele é assim, todo mundo vai pensar numa cachoeira lá. Não é isso? Aí, se bobear, começa a escorrer agora na parede. Porque aquilo é pensamento. E essa carga mental, ela ganha uma configuração que ganha permanência, porque ela foi resultado de uma hiperconcentração. Então, no meu dia a dia, eu encho minha cabeça de quadros mentais. Quadros mentais são desaparecidos em 5 segundos, outro em 10 minutos, o outro em 2 horas, o outro em 4 dias, o outro em 10 dias, e o outro vai com a gente o dia inteiro. Então, nós temos verdadeira mochila de quadros mentais. E eles acabam representando o ponto de referência das entidades que se conectam conosco. Então, o processo da chamada clarividência, as entidades desencarnadas nos observam pelos quadros mentais fixados. E eles são formas, eles são componentes de criação. E entre o quadro mental, que é o processo fecundante de fecundação, e o nascimento dos fatos, é um passo a mais no processo. Então, a serpente, quando chegou em Eva, que é que Deus disse? Porque a Eva já tinha um pensamento, de algum modo, conturbado, um pensamento já desviado. Então, ela foi atuada pela serpente, que são ondas mentais inferiores, que foram emitidas, e ela entrou no campo e começou a cultivar aquele sistema de pensamento. Então, nós temos a carne que nós temos, mediante uma interação com entidades encarnadas e desencarnadas, que forma o nosso bloco de interesse.
Tanto que quando uma criatura vai numa clarividência, ou vai numa companhia para ver a sorte, não ver o destino, o percentual enorme que a companhia está examinando, naquele paciente que procurou, está sendo lido na mente dela. Na minha mente. É capaz de dar até como é que o namorado está penteado. Porque ela vai criando, faz conexão, aqui está o ponto, a antena jogou, foi lá ver onde estava o ponto. Então isso tudo passa-se algo até, vou dizer, trivial para não baratear, mas um fenômeno perfeitamente válido. O que acontece com a formação do quadro mental? Quando é um quadro mental infeliz, se nos acompanhar, esse quadro mental que é formado, quando forma um quadro mental infeliz, é difícil nos acompanhar pela vida fora. Acompanha se você der campo para começar qual nós sustentamos. Qual o remédio seria para a gente livrar esse quadro? Entendi agora. Leituras selecionadas, a prece, a busca de entretenimento mental de base diferente. Porque se ficar assim, afasta de mim, Satanás. Sai de mim esse pensamento. Aí cada vez que você fala isso, você traz mais força para ela. Então você vai ter que cultivar um outro tipo de pensamento e dar força a esse pensamento. A leitura, a gente está lendo 5 páginas, está ficando 4 na cabeça, quando o pensamento é persistente. Se ele não ensinar é querer, você não vai ler. Não insiste no final ler a 6ª página. A técnica é essa, volte. Aí eu li uma página inteira, não consegui pegar nada. Volte. Pega a primeira frase e ele 10 vezes. Eu estou trazendo um sistema que esse eu sei que funciona. Pega a primeira frase da leitura. Necessitamos manter vigilância em nossos pensamentos de alma. Vigilância. Precisamos 10, 2, 3, 50 vezes. Como é que eu vou parar nisso? Torna ali, quais são o processo de decoração? Porque é a forma de vencer um processo quando nós não temos tido capacidade de redirecionar a carga mental. Como nós podemos também ter outra estratégia que nós estudamos isso. É você desviar o processo daquela característica negativa que ele apresenta e direcionar para um campo objetivo e positivo da vida. Não é isso? Então, vamos supor que a criatura esteja envolvida por determinadas, vamos ver, determinadas imagens degradantes de um sexo degradante, por exemplo. Você começa a analisar aquela imagem e vai vendo o processo dessas forças num nível diferente. De manutenção da vida, de extensão da vida, de reencarnação. Aí você dentro do próprio quadro você dá uma configuração diferente. Então não tem uma receitazinha fechada, não. Porque cada mente é um mundo por si mesmo. Tá? Isso poderia ser resolvido também com a reforma da casa? É o que nós estamos sendo convocados a fazer. De forma ampla, de base. Ótimo. Olha, alguém perguntou mais aqui. Aqui, nesse capítulo, versículos 14 e 19, está chamando para a presença de luminares, luminar do dia, luminar da noite, e assim seria com a lua, o sol, Ele já foi estudado na outra, não? E a ordem desses luminares, dentro da criação, a dúvida que me deu é o seguinte: será que não foi esse ponto, o grande ponto da doutrina do geocentrismo, que opôs muita resistência aos sistemas planetários, em que a Terra girava em torno do Sol, justamente pela ordem cronológica, uma coisa aqui colocada aqui? Sem dúvida, pesou muito naquelas teses lá de trás. Porque estava sendo examinado sem qualquer da letra. E como é que a gente deve interpretar então essa questão da cronologia? É o seguinte, ele existia o Sol, existia a Lua, existia as estrelas. Isso é uma questão do observador.
Isso aqui é como se você estivesse aqui vendo o filme da formação da Terra. E você vai começar a notar um turbilhão de energia, daqui a pouco a Terra se forma vazia, depois vê isso. Você vê uma claridade ambiente para não ver sol, não ver lua, não ver estrela. Que está tudo nebuloso. O ambiente aquoso envolve a Terra nas nuvens, de forma gasosa. Depois há uma expansão entre as águas de cima e a água de baixo, a formação das nuvens densas, que cobriram o planeta por milhares e milhares de anos. Aí você está ali num posto estratégico vendo o filme, dentro do contexto. Daqui a pouco você nota que as nuvens vão se rarefazendo. Aí você vê o primeiro astro, que é o Sol, que é o primeiro que aparece. Depois você vê a Lua, que é o outro astro de dentro, e depois você começa a visualizar as estrelas. Deu uma ideia? Então, é por aí. Não quer dizer que foi criada a Terra antes dos outros, não, tá? Então, voltando aqui. Cadê? Nosso desafio é como administrar o nosso que essa observação, né? Recordando algumas obras, e nos foi motivo das nossas reflexões essa semana, que foi o livro O Veio da Inglaterra, quando André Luiz registra o movimento que envolve o funcionamento daquele tempo da Terra. Ele fala como era o atendimento feito de forma discriminada, todas as vezes que demandavam aquele tempo em busca de algum atendimento específico das suas tarefas. E em função da falta de adestramento, de educação e compreensão da palavra, o ambiente foi sendo dominado pelas criações que eram ajustadas aí em função daqueles que frequentavam o ambiente. Então, um dos primeiros procedimentos foi limitar o atendimento de pessoas e com um cuidado para que elas tivessem uma vigilância maior em relação àquilo que elas emitiam, porque o uso da palavra foi feito de forma bem disciplinada. Então, quando a gente fala de quadro mental, a gente às vezes esquece, né, que quando nós começamos esse quadro mental, nós estamos, de alguma forma, fazendo com que ele se materialize. Então, não é uma escultura, mas é uma coroação desse pensamento também. Então, cada vez que a gente comenta, cada vez que nós damos força a um quadro mental através dessas vias, nós estamos dando a ele uma estruturação muito maior. Então, o movimento seria, nesse treinamento de adestramento no íntimo, começar primeiro pela palavra, né? Vigiando a palavra, para que, a partir dessa contenção, dessa elaboração íntima que fica no pensamento, depois a gente consiga chegar na proposta que André Luiz faz no nosso lar, que é cortar, né, o pensamento no seu momento, no momento em que ele é gerado. Então, na fonte gerativa, ele fala cortar na raiz, né? E esse movimento só pode ser feito a partir dessa concretude que nós demos a ele. Então, primeiro na palavra, depois no pensamento, para que a gente possa chegar na ideia. Aí sim a gente consegue mudar de peso. E quando a gente você falou uma coisa que eu estava pensando em quatro formatos, dando numa reunião. Então você veio assim atender, sabe? Quando a gente está numa reunião, fala assim, eu me preparei, eu fui preparado, eu controlei meu pensamento o dia inteiro, vou para a reunião. Aí começa a formar, por exemplo, um olho grande, ou uma boca, ou outros quadros mais complexos que a gente mantém, né? Aí eu ia perguntar isso, eu falo, meu Deus, eu me preparei tanto, numa reunião pública, às vezes, pode acontecer isso, né? E aí eu fico assim, será que eu estou entrando numa sintonia negativa, ou com o meu pensamento, ou pensamentos que julgaram e estão querendo manifestar e completar o quadro?
Aí estamos no capítulo 3 do próprio livro. Né? O capítulo 3 do livro sugere uma proposta de conjugação de ondas mentais na construção de um quadro mental edificante. Se, bom, eu penso assim, não se corrige. Se esse olho está me perturbando, se essa boca está me perturbando, eu já saí do foco da reunião. Eu quis mostrar, né? Já saí do foco da reunião, que é um processo de doação. Então eu posso estabelecer dentro da minha contribuição, se eu sou um mestre de sustentação que estou ali contribuindo com o grupo, eleger algo que possa ser um veículo de doação energética para o trabalho, sem ficar numa contenda íntima, se é ou se não é, se contribui ou não. E eu posso mentalizar um livro branco, um símbolo de pureza que é minha oferta para aquela reunião. E que aquela criação mental seja a portadora de todas as minhas melhores vibrações para a reunião. E aí eu seguro uma contribuição efetiva. Eu saio, então, do olho da boca sem preocupar qual é a fonte. Se for um olho na boca que ia falar, alguém vai dar certeza. Ah, o olho era importante, a boca era importante também. Então aí eu retomo. Então quer dizer que não quer dizer que seja sempre um quadro que vai ser formado ainda. O problema é Parece a primeira vez que nós estamos falando de um assunto assim, nesse contexto, não. Nós estamos acompanhando há muitos anos essa casa, como eu tenho visto gente sofrer cada vez. Sonória, eu me sento no leito e vou fazer minha prece. Na hora que eu preparo para a prece, começam a aparecer os quadros mais escabrosos. Pode ser que não tenha alguém que já viveu isso aqui, mas é preciso ter vivido isso. Então, precisa ter essa autoridade que nós vimos até agora. Viu, Marlene? Qual é o problema? Seja humilde diante dos quadros. Entenderam? Porque o problema, o impacto deles é razão de nossa concupiscência pessoal, de nossa desautoridade, que nós não temos. E se você está orando, você joga essa autoridade para quem pode. E não tem que fugir do quadro, não. Bota o quadro mesmo. Com nova linha de proposta íntima. Qual é o problema? Você é aquilo. Agora você está tomando conhecimento que você era e não sabia. Porque era uma linha normal, uma tônica. Nós temos uma conversação, os espíritos definem que é muito difícil ter 10 minutos de conversação séria. E para a gente está estudando, né? E se bobear, devia. Então, nossa vida é uma constante repetição de quadros de segunda, terceira e N outras categorias. Como é que ele vai querer agora? Até o espírito fica tudo montado lá. Na hora que ele fala, Senhor, joga para ele o filme. Aí ele entra em parafuso, acaba entrando no jogo também. E outra coisa que nós temos que associar a isso que o Denis trouxe é o que reporta a palavra antes do pensamento. O que é a palavra antes do pensamento? É quando nós temos uma tarefa proposta por aqueles que nos aceitam na casa e concluir essa tarefa sem método nenhum, né? O seguinte que eu estou fazendo aqui, porque minha cabeça está totalmente complicada. Não vai assim mesmo. Aí nós estamos usando um campo sistemático de operação no bem e às vezes totalmente fora do contexto. Não acontece? Estou aqui. Com o decorrer do tempo nós vamos começando a ter aquelas fotos da área nova que nós estamos nos ajustando. Facilitando o quê? Campos em que nossa autoridade surge. Eu posso ser pernicioso, complicado, mas desse jeito, quando eu atendi aquele companheiro lá, eu ouvi com muito carinho, radiei com muito carinho, embora tenha decepcionado. Não sei se vocês estão acompanhando. Esse é usar a palavra antes do pensamento. Eu estou levando a minha linha de afirmação de nova base em cima do pensamento de terceiros. É mais ou menos a sementeira sobre as pedras. Não tem raiz, não pode ter intimidade, não, mas de algum modo sai alguma coisa positiva naquele ambiente e me dá uma tranquilidade aí, que emana e comenta isso para nós.
E a nossa sabedoria de se passar, né? Mas é a nossa sabedoria? Que só consiste em se estar sábio. Exatamente. Perfeito. Aqui para nós, teve aquele projeto que teve lá na casa do Lixeiro, que o senhor foi falar lá, ele levou o Wagner, que fotografou uma mensagem lá, ele intitulou ela com o nome No Espírito do Cristo. No primeiro parágrafo que ele escreveu, eu não esqueci nunca mais. O Emmanuel escreveu assim, que tem tudo a ver com o que o senhor falou com a Marlene agora. Ele escreveu assim: jornadeia a alma pelas profundezas obscuras do não ser, até que desvelas pelas multifárias experiências a lembrança aprimorada de si mesmo. Então é esse mergulho que a gente dá, é que a gente vai encontrando até essas próprias imagens que o senhor acabou de dar o exemplo de trabalhar elas. Sabe o que é que aduba o nosso terreno para produzir o livro? O que é que aduba? É o nosso lixo que é o que aduba. Então nós temos que ter essa sabedoria de utilizar o lixo no adubo. Percebe? E ter humildade para compreender isso. E isso nós estamos analisando sobre nós próprios, define assim, ser humilde, espírito, porque o que tem aí não é para ficar abençoando, não, é uma sério. Agora um paro superior é enorme. É enorme, nesse grande desiderato de sair das nossas complicações para posições mais seguras. Nós estamos comentando aqui em cima de répteis e peixes, as nossas faixas inferiores de retaguarda que estão circulando aqui. Porque os répteis estão aqui dentro. E nós comentamos que eles representam o quê? Uma intermediação. Não foi isso? É o anseio de crescer, mas a carência de amarras no plano de retaguarda, arrastando. Então aqueles dinossauros, de 50, 60 milhões de anos passados, eles representam a nossa história hoje no campo psíquico. Nós ainda somos seres ainda arrastando, embora, não vamos pôr isso em dúvida, os valores que já circulam no nosso campo superior e querer alcançar o alto. Vamos lá, Adriano. Senhor Lógico, está nesse processo uma grande luta. A gente vê até no início do 21, né, criou as grandes baleias, né, dentro do que a ciência nos coloca da evolução, o desafio ele projeta o ser. Então, nessa luta, nesse espaço em que a gente toma consciência do diferente, ou seja, na própria questão de encarnar, nós somos sujeitos aí ao contato com o diferente o tempo todo. É isso que está nos acendendo o fogo desse caminho, nos propiciando essa purificação. Sem dúvida, porque todas essas emissões que surgem, tudo isso representa a extensão da vida que nós elegemos em outras bases, em outros complexos. Então nós temos que ter a humildade, primeiro, lutar para não se cair, e ter a humildade de levantar quando caímos. E não ficarmos apavorados com aquilo que ainda somos. Ainda somos. Porque nós sabemos que nós ainda somos. Então é normal a pessoa fazer isso, não conhece com profundidade. A gente fica assim, não, mas eu vou te conhecer, não. Então espero que você seja feliz. E possa ter um redimensionamento dessa carga que você possui. Então nós temos aqui, dentro de baleias, de peixes, voltando para o texto, uma necessidade de voltar a mente para ambos positivos. Então, seja qual seja o quadro mental que nos assedia, seja qual seja as tendências que nós alimentemos, vamos voltar com carinho para a linha correta, para o pensamento reto, segundo os Espíritos definem, e ter tranquilidade em administrar esses valores com naturalidade. Então nós temos de tudo. Nós temos de tudo acontecendo hoje. O que nós temos que levar em conta, Adriano, nesse grande processo conflitante do nosso campo consciencial, porque é muito conflito que nós temos, é ter a paciência indispensável e não ter medo. Não ter medo. Quando Jesus chamou Paulo, o Saulo de Tarso na estrada de Damasco,
sabia que ele estava cheio de registros que ia demorar muito tempo para poder vencer. Ele nos conhece, sabe das nossas conclusões. Agora é preciso que a gente se defina, que a gente aporte um novo sistema, sabendo que nós estamos carregando dentro e sabendo que nos aceitaram como nós somos. Eles estão confiando não na soma que nós temos, estão confiando nos potenciais que trazemos. Então, ante esses quadros, essas dificuldades, vamos investir no potencial operacional. Porque é isso que quer. Por isso o resto pode ganhar asas, né? Pode. Você chegou num ponto que passa na minha cabeça. Ele está preso ao chão, mas ele quer voar. Quer voar. Então nós temos que ter essa consciência. E vamos notar que se a instintividade tem um peso violento nos amarrando na retaguarda, a mente devidamente disciplinada e devidamente direcionada, ela amortece a lei de gravitação. Porque quando se há uma levitação, você não sabe o que houve. Você está procurando saber o que houve numa levitação. Certo? Se houve se miscuiu ali, tirando o campo denso das partículas para não ter atração na razão direta das massas, para a queda, se houve uma nullificação dessa força. Ou se houve uma alteração na matéria. Então nós não sabemos disso. Nós sabemos que a mente pode fazer isso. Sabemos que a mente pode fazer isso. E devagarinho nós vamos sabendo o que está acontecendo, que fenômeno está acontecendo no processo. Então nós fazemos muita coisa como acontece. Eu alimento e jogo para o estômago, o resto está com Deus. Eu não fico aqui, meu Deus, a minha alimentação está passando por tal lugar aqui assim no meu país digestivo, não tem jeito. Quer dizer, então eu estou julgando na misericórdia que me envolve. Então nós temos que ter essa humildade também. Quando eu disse, eu tenho réptil em mim. A gente queria voltar ao processo de evolução do ato. O problema da morte que nós comentamos, é que passar do A para o B, eu estou sempre saindo da água e indo para a terra. O processo é evolutivo. Mas eu estou sempre agarrado com o réptil. E nunca desaparece. Por isso que eu acho que eliminar a morte, e eu acho que o ideal seria desaparecido. Mas essa é a minha preocupação. Na realidade, essa nossa formação vem trazendo o réptil, vem trazendo cada uma das nossas parcelas de evolução e sempre voltando a ela. Entenderam a participação dele? Eu tenho que pegar um texto. Deixa eu localizar aqui. Eu vou ficar te devendo, eu sei. Vou ver se tá. Semana que vem eu trago, se Deus quiser. É um texto em que Jesus define assim: se o grão de trigo cai na terra, se não morre, não produz. Se morre, produz. Precisa ficar calmo com essa questão, porque na realidade o que nós comentamos com o Vicente é agressivo, certo? Porque se Jesus não morre da cruz, não há ressurreição. Ele está carregando o corpo dele até hoje mesmo, a gente diz. Esse é o sentido. Então é uma substituição. Esse morrer eu acho que é difícil. É um redimensionamento. É redimensionamento. É ressuscitar, não é, John? É um novo momento que é a nova vida. E mais depois, você queria falar? Já falou? Já falei sobre isso. Mais alguém? Pode perguntar uma coisa? Rapidinho, vamos lá. Rapidinho. Então, o campo genético e o campo mental. Então, eu posso ver que a crucificação de Jesus é o elo que liga
ao seu milquitante mental genético novo? Essa linha de interação aí? O campo genético é a personalidade, né? Estou falando de personalidade. O centro genético é aquele que nos vincula ao plano dos padrões puramente físicos. Se ele desaparecer, que é outro âmbito que o centro está tentando trabalhar no coração dele, ele não pode desaparecer. Se desaparecer, eu não tenho como ajudar os necessitados. Se eu me tornar um espírito puro, por exemplo, nessa produção. Mas um grande futuro, nós temos responsabilidade na bateria aqui da Terra. Nós vamos ter que ninguém estudou o céu, senão viria sobre o céu. Então, na realidade, não deveria ser a cidade como Jesus fez. Então, se Jesus tivesse as minhas estruturas reptilianas do passado sumiram, então tem que ter outra para descer aqui. E a circulação sanguínea cada vez mais abaixo. É outra coisa. Interativa para a vida física, trazendo para o corpo físico as forças espirituais. O pensamento está aí sonoro nessa interação de matéria e espírito, de matéria e espírito, né? Sem matéria, sem poder elaborar a matéria nas mais variadas dimensões, nós ficamos unificados na capacidade de ajudar. Porque tem espírito ajudando as sortes superiores, não tem? Estão manipulando a matéria naquelas faixas superiores. E um técnico espiritual para ajudar no processo lá na linha mineral, ele tem que ter acesso, então não está naquela região. E se ele não tem a experiência vivenciada, passou por lá, ele não tem instrumento para chegar lá. Então, isso não pode se perder. Nós temos que ter essa capacidade de adaptação e de ajuste. O quê? Do trio? Mas superou, muito bem. Então vamos lá. Capítulo 12 de João. Espera aí. Liberdade da terra. Mais, né? Então vamos ver o 23 primeiro. Jesus respondeu e disse: vai chegar a hora em que o filho do homem vai ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Esse é o sentido da morte da sua alma. Essa morte que eu estou pensando. Pois é. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, eu vou entender que essa conversa toda do grão do trigo, bem assim, ó, lá no 20. Ora, havia alguns gregos subindo a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram dizendo: queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem ser glorificado. O grego aí é nível filosófico, por exemplo, trabalhando sem dúvida alguma. Experiência de vida. É isso? Exatamente. Experiência de vida. Então, mais alguém? Posso depois de tudo isso, você falou uma coisa que me tocou muito aí, que há um tempo aí atrás, que as uniões hoje devem ser feitas, sabe? Devem conjugar fatores sublimados. Né? E eu pensei que, significa que o material que nós temos para construir, essa que nós temos para edificar, nessa postura, ou dentro do mundo transitório, a gente só encontra no outro. É isso aí. Entendeu, né? Então responde. Sabe, é que esse combustível não é que o outro é responsável pela nossa construção. É que para que eu possa construir um mundo mais adequado para as pessoas diante
diante da postura cristã, significa que eu tenho que aliar esse meu material com o do próximo, porque senão eu não vou conseguir ter dentro de mim, sabe, essa fé em que o mundo exterior vai... A expressão usada no Evangelho para essa chegada ao nível do semelhante, se você não chegar ao nível disso, você não ajuda. Então é um processo chamado de adequação. Você tem que adequar o seu... Então, faz a pergunta novamente. Ela está achando que é outra coisa que você perguntou, que eu entendi, né? Começa do início. É que o seguinte, eu estava pensando que a proposta evangélica, né, a proposta cristã, né, é de que nós, que eu entendi na minha pergunta, é que nós não podemos construir a nossa vida em cima do nosso personalismo. Certo. Né? E que o outro, que eu estava pensando, é que é no outro, é no semelhante que nós podemos encontrar esse combustível para que possamos edificar esse mundo íntimo. Né? Para que os efeitos da transitoriedade não nos impeçam da caminhada, da construção maior para Jesus. Então, o que eu estou respondendo não está muito fora. Eu estou passando lá para onde você está querendo chegar. Nós estamos sabendo que para a caridade não há salvação. Então você não tem conhecimentos amplos. Ainda estamos na fé dos outros. Ainda estamos no embalo assim, faz a caridade, gente, nós não chegamos lá. Mas nós, nessa reunião, temos uma informação suficientemente clara de dizermos o seguinte, que fazendo a caridade nós fazemos amigos. E não reformando, nós continuamos em trevas. Chegamos com 10 amigos e voltamos com 1000. Mas caímos nos mesmos buracos, nos mesmos escorregões que nós sempre demos. Então há uma diferença entre você lutar por campo afirmativo e você ajudar o semelhante. Então, esse glorificado que está aqui é a glorificação junto do próximo, porque senão nossa luz é treva. Então você não tem que levar a fazer sua evolução em cima do seu personalismo. Você tem que fazer sua evolução em cima daquilo que o seu superconsciente define como sendo uma necessidade de suas conquistas, com Jesus, com quem tem autoridade. Então você tem que lidar com o próximo. Mas você não pode lidar com o próximo com o conhecimento seu, que é de cima e está lá embaixo. Então você tem que ir até ele. Mas não pode miscuir-se com as paixões e conclusões dele. Você tem que chegar e falar. O que Jesus mostra em adequação no campo educacional? Ele usa a expressão inclinar-se. Eu acho que é a que nós precisamos ter. O que significa inclinar-se? É você descer a terra no chão, com a mão no chão, mas não perder seu piso. Isso é o que eu queria dizer. E é a adequação. Você vai lá, ajuda, mexe nada do lixo, usa a luva, não usa, mas você está no seu piso. Ceder e passar por piso do próximo, porque está lá que pode caridade na salvação, você cria um verdadeiro tumulto no seu plano evolução. Perfeito? Agora, é interessante o que você trouxe, porque nós temos que sublimar o nosso conhecimento no campo da convivência, da interação com o necessitado. Ô Brás, vamos lá. Honora, é o seguinte, tem certas passagens que se eu não entender, eu não posso caminhar. Embora sejam simples para outros, mas para mim eu necessito entender. Considerando o Evangelho como grão de trigo, se o grão de trigo não morre na terra, não pode produzir fruto, eu quero saber como o Evangelho morre dentro de mim para produzir fruto. Não é o Evangelho que morre. Aí é o seguinte, você tem que morrer com toda a soma dos seus caracteres, dos seus reflexos, dando campo a um novo braço que está surgindo aí. Então essa morte é a morte da vida íntima. O tempo já passou, não posso ter o quadro. Mas seria o seguinte, o homem velho, o Evangelho é a semente, né? O aqui Evangelho. está toda a linha que você vive dela. A radiação está aqui. Isso aqui é um indígena do radiador que é sua vida. Essa vida aqui te coloca no contexto do infinito num determinado patamar. Vamos dizer que ela te coloca aqui. E você descobre que tem algo melhor do que isso.
Você descobre pelo seu lance mental, você aprende. Agora, entre o que você aprendeu no lance mental aqui, desse piso, para você vir para esse, você tem que enterrar essa personalidade, esse conceito seu geral aqui. Porque você passa por item seguinte com essência. Você tem que mudar as suas condições, os seus conceitos. Eu achava que eu tinha que levar minha vida assim. E eu estou aprendendo que não é assim, é assim. Agora você não pode carregar para o patamar de cima esses elementos, porque tem que passar pela porta estreita que não cabe sacolas, não cabe mochila, nem malas de viagem internacional. Então você tem que sair daqui para cá deixando o excesso para trás. Então matar é isso. O Evangelho continua em luz, projetando a luz para a eternidade. E o braço, afetando o melhor do seu coração, na defesa dos seus novos valores, você sai ressuscitado para a vida em Deus superior. Agora nós vamos ter que voltar nessa reunião. A minha dificuldade é porque o Evangelho é a semente. Na terra a semente tem que morrer, mas tem o princípio de vida, continua nela. Ela é que morre só por que fora. vai produzir. Como o Renê está lembrando para você aqui. A letra mata e o espírito vivifica. Então a letra é sempre uma forma de te alertar que tem qualquer coisa que pode ser mudada. E a vivência que te mata a sua forma. Você antigamente ouvia alguém falar, você brigava com ele. Se a pessoa fala, você engole. Está te matando. Já está te, vamos dizer, acabando com a sua maneira natural de viver. Sua contextualização alterou. O tempo acabou. Nós vamos pedir a Deus que nos abençoe em prece final. E que novas oportunidades sejam dadas. Senhor da vida, Pai de amor e bondade. Novamente com os nossos corações unidos e as nossas mentes voltadas ao alto, agradecemos a oportunidade bendita do estudo, das reflexões, do acréscimo de valores como componente a nos projetar na conquista de nós mesmos. Que esses valores possam ser dinamizados em nossa intimidade de tal forma a serem transformados efetivamente em componentes geradores de paz, liberdade, amor, serenidade e todas aquelas virtudes que representam o anseio das construções duradouras. Que o nosso esforço possa ser coroado com êxito, como expressão da misericórdia que nos responde, ofertando novas oportunidades de crescimento no nosso dia a dia, e que dessa forma, levando aqueles com os quais convivemos no nosso esforço de crescimento, saibamos viver segundo as orientações, segundo as diretrizes do nosso Mestre e amigo Jesus.